Bom dia, criançada da segunda etapa A. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Everton Juliano e hoje, terça-feira, dia 30. Dia 30, que é o 3 e o 0. O 3 e o 0. Dia 30 de março de 2021. Como eu falei para vocês ontem, essa semana seria a última semana do mês de março. Amanhã, quarta-feira, dia 31, a nossa semana vai se encerrar para os nossos trabalhos da escola. Não teremos aula nem quinta, nem sexta-feira. Mas então, hoje, criançada, dia 30 de março de 2021, o professor vai falar com vocês sobre uma coisa muito importante. Então, prestem muita atenção. Eu acho que vocês devem saber que no próximo final de semana, nós comemoraremos uma data bastante especial. Eu acredito que a maioria aqui das crianças, ou todas as crianças aqui da segunda etapa A são cristãs. Ou seja, ou é evangélica, ou é católica, que acredita em Jesus Cristo. E essa data que a gente vai ter agora no final de semana, que vai ser a Páscoa, isso mesmo, domingo é domingo de Páscoa. Esse final de semana, essa semana, nós temos que lembrar daquele que passou aqui pelo planeta Terra e nos deixou vários ensinamentos, várias boas experiências e coisas boas que nós devemos seguir e fazer em nossas vidas. Esse personagem histórico é tão conhecido aí no mundo inteiro, eu acho que é o mais conhecido, Jesus Cristo. Ele passou por aqui, teve a sua experiência com as pessoas que habitavam aqui há um pouquinho menos de 2000 anos. Jesus Cristo passou por aqui, ele foi enviado por Deus à Terra para que daí depois, num certo momento, acontecesse o que aconteceu com ele na Sexta-feira Santa, que é onde ele acaba sendo morto. Mas aí, criançada, vocês ficam se perguntando aí em casa, não sei se vocês perguntam para o pai ou para a mãe, por que que nós temos nesse período de Páscoa coelho, e por que que nós temos essa ideia do ovo da Páscoa, se o verdadeiro significado da Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aonde que entra o coelho e aonde que entra o ovo? Porque agora nessa época, eu tenho quase certeza que a maioria das crianças aí em casa fica pensando em ovo da Páscoa, em chocolate da Páscoa, mas o verdadeiro significado não é esse. O verdadeiro significado da Páscoa, que significa passagem, pular por cima, é outro totalmente diferente do que do ovo da Páscoa. Eu vou explicar para vocês rapidamente. Há muito tempo atrás, quando Jesus Cristo nem tinha nascido ainda, no nosso mundo nós tínhamos um espaço que existe ainda hoje, mas naquela época já existia, chamado Egito, que morava uma população, morava um pessoal lá. E o Egito, eles tinham um rei que era muito bravo, muito malvado, inclusive. E aí teve uma época que esse morte que passaria de casa em casa, matando essas crianças recém-nascidas do sexo masculino, os meninos, nas casas onde houvesse a marca com o sangue na porta, a morte não ia entrar, e foi isso que aconteceu, tá? Então, Páscoa, na língua em hebraico, que era a língua falada na época do Egito Antigo, significa passagem ou pular por cima. Então, quando a morte passou na casa dessas crianças que tinham essa marca aí na porta do sangue, lá do sangue que foi pedido para fazer a marcação através de um pedido de Deus, a morte passou e essas crianças sobreviveram e foram libertadas, foram libertas. Mas aí é uma história que levaria muito tempo para o professor explicar para vocês aqui. Então esse momento foi o momento considerado o momento da Páscoa. E todo ano a Páscoa ela começou a ser comemorada, comemorando a libertação desse povo da morte. Aí passando um pouco mais à frente, quando Jesus Cristo nasceu, os seus pais, José e Maria, continuaram comemorando a Páscoa. E justamente quando Jesus foi entregue aos soldados romanos, foi
sofreu muito, né? E ele foi crucificado, foi justamente no final de semana da Páscoa. Então, por isso que hoje a gente aqui, a maioria de nós que somos ou católico ou cristãos, somos cristãos e acreditamos em Cristo, nós comemoramos o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Cristo morreu por nós e também Ele ressuscitou por nós e está no meio de nós. É dessa forma que nós deveremos e devemos lembrar da Páscoa. E aí, aonde que surgiu a história do ovo da Páscoa? Aonde que surgiu a história do coelho da Páscoa? Eu vou explicar para vocês agora. Tinha outras partes. Isso já depois de muito tempo da passagem de Jesus por aqui, tinha outras partes aqui no mundo, lá na Europa, na parte de cima do planeta Terra, onde tinham pessoas que acreditavam em deuses, em outros deuses, né? E acreditavam em deusas também. E tinha uma deusa, eu não vou lembrar aqui o nome dela exatamente, eu acho que era Óstera o nome dela, essa deusa que era chamada deusa da fertilidade. Essa deusa, ela tinha um passarinho que ela gostava muito. E aí o que aconteceu? Ela transformou esse passarinho num coelho. Esse coelho ficou tido como representante da fertilidade. Isso mesmo, da fertilidade. E por que da fertilidade? Porque o coelho, a mamãe coelho, quando ela está esperando vários filhotinhos lá dentro da barriga dela, quando nasce muito, nasce bastante, né? Então isso é chamado de fertilidade, quando nascem muitos filhos. E esse pessoal que morava na outra parte do mundo, na parte de cima, lá na Europa, o que acontecia? Teve uma época quando terminava o frio, o inverno e começava a primavera. Quando terminava o inverno e começava a primavera, era o momento do ressurgimento, do renascimento das plantas, das flores. E o primeiro animalzinho que estava ali guardado, estava ali hibernando no frio, que aparecia quando começava a primavera, era justamente o coelho. Então, o pessoal naquela época, o que eles faziam? Eles pegavam ovos de galinha, vai vendo, e eles pintavam assim, coloriam todos os ovos de galinha para presentear os seus amigos. Não era ovo de chocolate. E alguns que tinham mais dinheiro, como reis, né, que tinham mais dinheiro, eles pegavam o ovo da galinha, enchiam de brilhante, assim, de pedrinha preciosa, e eles usavam isso para dar de presente para quem eles gostavam. Tá? Então acabou que esses dois símbolos eles apareceram nessa época. O símbolo do coelho, da Páscoa, né? Porque a Páscoa ela é mais ou menos nessa época, né? Março e abril. Era justamente o período que lá tinha o encerramento do inverno, onde faz frio, e começava a primavera. Então os coelhos começavam a aparecer. E bem nessa época também que eles enfeitavam esses ovos, né? Só que daí começou a passar o tempo, a Igreja Católica, o que ela fez? Ela começou a usar parte dessa cultura, que não era uma cultura cristã, né, da Igreja Católica ou do cristianismo, ela era considerada uma cultura pagã, porque adorava outros deuses, e ela começou a introduzir dentro da cultura da Igreja Católica. Por quê? Chegou uma época que o pessoal não estava querendo muito saber das coisas de Jesus Cristo. Então a igreja começou a chamar as pessoas e começou a criar esses ovos de chocolate. Não se dava mais os ovos enfeitados lá com brilhante ou pintado, o ovo de galinha para as pessoas. Começou a se fabricar na Europa, mais ou menos no século XVII, século XVIII, os ovos de chocolate. E foi aí que começou então a história dos ovos da Páscoa, que até hoje, nos nossos dias, todo mundo aí nesse período de Páscoa só quer saber do ovo da Páscoa, né? Ele ganhar o ovo de chocolate. Mas é bom lembrar que o ovo de chocolate não tem nada a ver com a comemoração da Páscoa, que é a Páscoa de Jesus Cristo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas também não impede, né, criançada? Eu sei que vocês se divertem, vocês gostam de brincar aí nesse período. Muitas crianças esperam aí o chocolate da Páscoa, o ovo da Páscoa. Mas a gente deve lembrar do verdadeiro significado aí, que é esse renascimento de Jesus Cristo depois da sua morte, né? Agora na sexta-feira vai ser comemorado a paixão de Cristo, né, onde ele vai ser morto. Depois nós temos o sábado, que é o sábado de Aleluia, e depois domingo é o domingo da Páscoa, onde o Cristo ele vai renascer
e é dessa forma que a gente precisa enxergar as coisas nessa vida. É o que a gente está passando agora, esse momento de pandemia, a gente pode considerar que é um momento de muita tristeza, é um momento de morte, né? Mas eu tenho certeza que logo depois, quando a gente conseguir vacinar todas as pessoas e que passar toda essa loucura de pandemia, vai ser o renascimento de todas as pessoas, né? E é dessa forma que a gente precisa ver, renascer sempre para as coisas boas e as coisas novas. Então deu para entender um pouco, criançada, sobre o significado da Páscoa, do ovo da Páscoa, do coelho da Páscoa, o que é a Páscoa, né? O que representa pra gente aí a Páscoa de verdade. E agora na sequência o professor, como eu falei para vocês, o coelho da Páscoa ele não representa aquilo que de fato a gente precisa lembrar, mas também a gente pode brincar com essa história, dessa cultura que veio trazida há muito tempo para a nossa sociedade, brincar de coelho da Páscoa, brincar de coelhinho, até porque o coelho é um animalzinho muito bonito e muito legal, né? Ele vive aí normalmente nas matas, né? Os coelhos de cerrado, os coelhos que a gente conhece como preá também, tem aqueles que são domésticos, tem pessoas que criam em casa coelho, mas coelho, ele tem muito filhote, viu? Quando a mamãe lá fica com cria, esperando o coelhinho, nasce muito coelho. E eu vou agora, criançada, ensinar vocês a fazer não é nem máscara, né? Porque não vai cobrir o rosto, mas uma orelhinha de coelho para vocês vestirem aí em casa. Vocês vão fazer essa orelha de coelho bem legal, bem bonita, usando folha sulfite. Vocês podem separar aí 3 folhas sulfite. Vocês vão usar depois o lápis de cor para colorir, a canetinha também. Vai usar a tesoura para moldar aqui as orelhas do coelho, e também tem a cola que a gente vai usar, tá bom? Vamos lá então, o professor vai organizar o material aqui e eu já volto na sequência com vocês ensinando a fazer uma máscara de orelha de coelho aí, tudo bem? E depois que terminar a máscara, a gente vai usar ela e o professor vai ensinar para vocês uma música bem legal, O Coelhinho Pintadinho, tá bom? E vocês vão cantar e dançar junto com o professor aí em casa. Até daqui a pouco. Vamos lá então, criançada, para fazer a nossa máscara, a nossa aí, orelha de coelho, vamos lá? É o seguinte, o certo seria a gente fazer com uma folha um pouco mais grossa, para depois, na hora que tiver aqui na cabeça, não ficar muito mole, tá? Então o que eu fiz aqui em casa? Eu peguei 2 folhas sulfite e eu colei. Aí ficou meio enrugadinha aqui, mas não tem problema, tá? Eu colei uma na outra e ela ficou um pouco mais grossa. Se você tiver outra folha em casa que seja um pouco mais grossa e que dê para fazer dobradura, você pode usar também, tá? Eu pensei em fazer com papelão, mas papelão é muito grosso e fica ruim depois para cortar. Então vocês vão pegar a folha assim, a sulfite, pode fazer com uma também, mas vai ficar muito mole. Ou 2 coladas assim, você vai dobrar no meio, tá? Ó, dobrar no meio, assim. Aí nós vamos pegar a canetinha, pode ser preta, pode ser marrom, para que a gente possa fazer o contorno, para a gente poder riscar e depois cortar. Ó, então vamos lá. Eu vou pegar aqui mais ou menos, até vou para melhorar para vocês aqui, né? Ó, tá vendo a minha dobra? Aqui, aqui. Agora aqui, eu vou até aqui. Na hora de fazer as linhas aí, o risco para depois recortar, pede ajuda para o papai e para a mamãe para ajudar vocês a fazer esse desenho aqui, tá? Aí depois na hora de recortar, vocês conseguem recortar tranquilamente. Fizemos, agora vamos recortar já. Vocês vão ver como que vai ficar. Essa é a primeira parte. Cadê a tesoura? Ó, vocês vão pegar por aqui, pela parte que abre, tá vendo? Pela parte que abre. Segura firme. Aí, criançada, a gente vai abrir, vai ficar assim. Tá pronto? Não, não tá pronto ainda, tá?
Não tá pronto ainda, acho que assim fica melhor para vocês verem aí, né? Não tá pronto, porque não cabe na cabeça aqui, ó. Não cabe na cabeça, deixa eu mexer aqui, pá. Aí, ó, não cabe na cabeça. Agora a gente vai pegar a outra folha sulfite, falei para vocês que a gente ia usar 3. Vou pegar essa daqui, ó. Vou medir aqui com o tamanho aqui da minha faixa. Ó, vou medir aqui para ver esse mesmo tamanho. Vou dobrar para fazer igual. Aqui. Eu vou ter que fazer duas faixas dessa daqui, ó. Uma. Deixa eu fazer o vinco aqui com a unha. Aí eu posso cortar assim, nesse caso você conseguir cortar aí em casa, papai, a mamãe ou vocês. Ó, fizer bem o vinco, não precisa nem de tesoura. Só apertar bem com a unha aí. Fiz um, agora vou fazer mais um. Vou medir por esse daqui. Opa. E aí, opa, tá certo? Vou deixar aqui. Isso. Tá vendo que eu dobrei bem? Vou passar a unha aqui. Agora vamos ver. Se você quiser cortar com a tesoura, pode também, tá? Se esconder aquela vai ser mais prático. Tesoura muito ruim. Ixi, meu tesoura tá muito ruim. Acho que é melhor cortar com... Opa. Nossa, mosquito. Nossa. Tem planta aqui no fundo, acho que é por isso. Opa, nossa, a tesoura tá horrível, tá horrível, tesoura. Então agora que nós temos aqui, ó, essas duas faixas, eu vou emendar aqui. Ó, vou colar, cadê a cola? Essa muita cola não se fala com o dedo. Deu diferença pequena que não tem problema. Mas desse lado. E aí, criança, tá gostando da aula? Aprendendo a fazer aí a orelha do coelho? Olha máscara, aquela orelha máscara, máscara vai no rosto, né? Agora vamos colar aqui. Bom, enquanto vai secando aqui, vocês podem fazer o seguinte. Aqui vocês podem fazer o desenho da orelha do coelho. Vocês podem pegar a cor que vocês quiserem. Eu vou pegar a cor... essa cor aqui, ó. Deixa eu ver... Vou pegar um azul, vai. E você faz isso aqui. Pode detalhe não. Aí pode fazer com lápis de cor também, pode contornar com a canetinha, ó, como eu tô fazendo aqui. Isso a criança consegue fazer tranquilamente. A criança vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de fazer o primeiro desenho para poder fazer o recorte da orelha do coelho. Agora eu vou pegar aqui uma cor de lápis de cor. Eu acho que vou pegar o azul mesmo. Não sei se dá para eu conseguir desenhar aqui porque está um pouco molhado por causa da cola. Vou bem devagar. Depois a gente vai usar aqui a nossa orelha do coelho para cantar e dançar a música do Coelhinho Pintadinho. Quem conhece a música do Coelhinho Pintadinho? Aí, criançada, você pode pegar, você pode pintar a sua orelha do coelho aí do jeito que vocês quiserem, tá? Fique bem bonito do jeito que vocês gostem. Aí pode escrever até o nome aqui na frente, eu vou escrever meu nome. Aqui. Professor Juliano. O Everton Juliano. Vamos lá. Professor Coelhão. Professor Coelhão não. Professor Everton Juliano. Para a gente finalizar aqui e terminar essa parte que tem a música ainda, vamos medir aqui na cabeça. Opa! Aí, deu certinho. O tamanho ficou bom, de vocês vai ficar bem grande. E a gente vai fazer aqui o último detalhe agora para prender aqui. Vocês vão pegar uma das pontas, tá vendo aqui? Vocês vão fazer uma dobra assim, pela metade. Fazer uma dobra assim. Só vai dobrar. Ó, tá vendo? Dobrou, fez vinco aqui com a unha, só pontinha aqui. Aí vocês vão pegar a tesoura, vão fazer um cortinho assim, ó. Bem pequeno. Aqui e outro aqui. Percebam que a hora que vocês abrirem vai ficar aqui tipo um recorte. Tá vendo? Olha só que legal. Aí na outra ponta, para caber ali, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um recorte aqui. Olha, ó. Tira aqui. Tira só aqui o pedaço do lado, para caber para entrar lá. Tá vendo aqui? E daí você faz o seguinte. Olha aqui, ó. Na hora de pegar a cabeça da criança aí. Aí você vê se vai precisar cortar mais. Deu certo, olha só. Acho que vai ter que abrir mais um pouquinho aqui ou diminuir o tamanho do meu encaixe. Ixi, a tesoura tá muito ruim.
Tome cuidado com a tesoura aí, criançada, também em casa. Paixão, traz outra tesoura, fazendo um favor. Azul que tá em cima da minha cama. Que a Fernanda vai pegar lá outra tesoura. E daí a gente já termina aqui. Apertou um pouco. Vamos fazer o encaixe agora aqui. Primeiro o encaixe. Eu consigo cortar um pedaço aqui. Essa parte de encaixe é bem difícil. Aí pede ajuda pro papai e pra mamãe aí. Opa, agora deu certo. Deu certo aqui. Agora sim. Aí você prende aqui, tá vendo? Prendeu aqui. Ó. Aí você pode dobrar aqui dentro para não soltar. Está feita, está pronta a sua orelha de coelho. A minha escrevi o nome aqui. Cadê? Olha que legal, criançada. Dá para se divertir, brincar em casa de coelhinho. Tá vendo? Até escrevi o meu nome aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, ó. Professor Everton Juliano. Então vamos lá, criançada. Agora vocês vão junto, depois que vocês terminarem a máscara de vocês aí, a orelha do coelho. Máscara ou orelha? Acho que é só orelha mesmo de coelho. Vocês vão junto com o professor e com a tia Fernanda cantar e dançar aí na sequência a música do Coelhinho Pintadinho. Vamos lá então? Olhos bem grandes, sempre a brilhar. Remexe os olhinhos pra lá e pra cá. Seus olhos bem grandes, sempre a brilhar. Remexe os olhinhos pra lá e pra cá. Coelhinhos pintadinhos que vivem a pular, remexe, remexe, para lá e para cá. Seu rabo curtinho, sempre a balançar, remexe rabinho, para lá e para cá. Seus olhos bem grandes, sempre a brilhar, remexe os olhinhos pra lá e pra cá. Seus olhos bem grandes, sempre a brilhar, remexe os olhinhos pra lá e pra cá. Bem fofinho, bem gordinho, é o Dundu, meu coelhinho. Bem fofinho, bem gordinho, é o Dundu, meu coelhinho. De tão gordinho já não pode mais pular, só remexe o rabinho para lá e para cá. Bem fofinho, bem gordinho, é o Dundu, meu coelhinho. Bem fofinho, bem gordinho, é o Dundu, meu coelhinho. De tão gordinho já não pode mais pular, só remexe o rabinho para lá e para cá. Ai, Jesus Cristo. Criançada, mais uma vez cansou o professor, né? De gordinho, não aguenta nem dar um pulinho, né? Não. Criançada, muito obrigado, criançada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenham aprendido bastante aí sobre a Páscoa, sobre o verdadeiro significado da Páscoa, que é o quê? Que é a passagem de Cristo, né, da morte para a vida eterna, tá? Podemos também lembrar do coelhinho, dos ovos?
Podemos sim, não tem problema, criançada, não tem problema. Mas não deixem de esquecer, não deixem de lembrar, não se esqueçam do verdadeiro significado daquele que morreu por nós, Jesus Cristo, tá bom? Eu quero que vocês então mandem fotos aí de vocês com a orelha que vocês fizeram aí em casa e vocês também dançando e cantando a música do Coelhinho Pintadinho, tá bom? Até mais. Obrigado, tia Fernanda.